Olá, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 151 da prova do Enem 2018 PPL. Estamos seguindo a prova cinza. Galera, não esquece de dar o joinha aí e de compartilhar para a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Pessoal, a questão 151 é uma questão fácil, pessoal. Ela parece difícil no início, ela começa a falar de algumas coisas que parecem difíceis, mas no fundo é uma questão fácil. Vamos lá ver o que a gente consegue tirar dela, ó. A lei da gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre dois objetos. Entre dois planetas, por exemplo, é mais fácil da gente imaginar, né? Ela é dada pela equação força igual a G vezes M1, M2 sobre D ao quadrado. Sendo M1 e M2 as massas dos objetos que a gente está calculando a força de atração gravitacional. D, que vai aqui embaixo, ó, é a distância entre os objetos e G é a constante universal da gravitação e F, que é o resultado da fórmula, a intensidade da força gravitacional que um objeto exerce sobre o outro. Considere um esquema que represente 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Denote os satélites por Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco, sendo essa a ordem decrescente da distância desses satélites até a Terra. Alfa é o mais distante e Eco é o mais próximo. Galera, esse parênteses aqui não precisava ter. A gente tinha que concluir essa informação pelo fato de ser ordem decrescente. Mas a pessoa que criou a questão quis torná-la mais fácil dizendo o que é decrescente. Então, olha só, a gente tem aqui o planeta Terra e a gente vai ter 5 satélites. O satélite A é o mais distante, então ele tem essa distância aqui, ó, até a Terra. Depois a gente tem o satélite B, que tem uma distância menor. Depois a gente tem o C, o D e o E, que está bem pertinho da Terra, né? A distância cada vez diminui. E ele pergunta, olha só, de acordo com a lei da gravitação universal, essa equação aqui, a Terra exerce a maior força sobre qual desses satélites? Pessoal, a gente pode pensar o seguinte, né? Pô, não tem como calcular porque ele não deu as distâncias. Mas, pessoal, ele não está perguntando qual a força. Se ele perguntasse qual a força exercida, daí sim nós tínhamos que saber a distância. Mas como ele pergunta a maior força, a gente não precisa dar um valor, a gente só precisa saber qual que é a maior força. Então, olha só, para a gente saber qual a maior força, tem que olhar para essa fórmula. E agora a gente tem que pensar na proporção que existe entre a força e cada um desses elementos aqui. Olha só, sempre que numa fórmula nós tivermos um elemento que está na parte de cima da fórmula, significa que esse cara é diretamente proporcional ao cara que estiver em cima. Então, olha só, nesse caso, a gente tem que a força é diretamente proporcional à massa. Esse aqui, né, é o símbolo de proporcionalidade. Então, a força é proporcional à massa. O que isso aqui significa? Ser diretamente proporcional significa que quanto maior um, maior o outro. Beleza? Então, quem está em cima tem essa relação. Mas não é a massa que está mudando, né? Porque os 5 satélites possuem a mesma massa. Então, não é a massa que nos interessa. A gente tem que olhar para a distância, que é o que está variando. A força é inversamente proporcional à distância ao quadrado, porque está na parte de baixo. Todo mundo que está em cima é diretamente proporcional e todo mundo que está embaixo, no caso é só D, é inversamente proporcional. Então a gente escreve assim, ó, a força é proporcional a 1 sobre D ao quadrado. Isso aqui significa que é inversamente proporcional. E o que isso aqui significa? Agora significa que um vai ao contrário do outro. Quando um cresce, quando a distância é maior, a força é menor. Então a gente sabe, ó, a maior distância, que é o A, vai ter a menor força. E o oposto também vale. Olha só, quanto menor a distância, maior vai ser a força. Então, a menor distância, é inversamente proporcional, né?
a menor distância vai ter a maior força, pois eles são inversamente proporcionais. Então agora a gente quer saber o quê? A gente quer saber a maior força é o satélite Echo, gabarito letra Echo. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!